Bem, olá, você que está sempre junto conosco aí nos vídeos, não é isso? Sempre aprendendo um pouco mais. Eu sempre compartilho com você. Eu gostaria que você também compartilhasse com as pessoas aí para a gente poder divulgar mais o Evangelho. Eu recebo muito comunicado, muitas perguntas e me entristeço muito. Até alguns comentários as pessoas falam: nossa, tem gente que fala isso, fala aquilo, mas você percebe que não tem conteúdo nenhum, não tem estudo nenhum, não tem sabedoria, não tem entendimento, simplesmente passam por cima eh, da palavra, passam por cima da palavra. Isso é muito difícil, isso é muito difícil não, é triste, porque o que a gente está tentando fazer é levar você a ser salvo. Eu não quero você na minha igreja, eu não tenho igreja, eu não quero teu dinheiro, eu não preciso pedir dízimo. Aliás, o dízimo é a melhor forma de você levar uma pessoa para o inferno. Eu já falei isso. Você veja aí os assuntos sobre dízimo. Mas hoje eu queria, até o assunto é bem complexo, eu gostaria que você tivesse um pouco de maturidade para aprender, para pensar, para raciocinar, e eu vou aqui homenagear uma pessoa muito sábia, uma das pessoas que esteve comigo, aprendendo comigo, aprendeu muita coisa comigo, e eu tenho aprendido também muita coisa com ela. É uma pessoa muito sábia, sabe colocar muito bem a palavra no tempo e no período. É tão fácil. Eu venho dito para você, você começa a tentar questionar o dízimo com Jesus falando de Mateus. Em Mateus, a igreja nem existia, meu irmão, nem existia. Quando ele cita os hebreus, ele fala de Melquisedeque. Não existia nem a nação de Israel antes da lei. Então o dízimo não era lei. Mas Abraão deu uma única vez o dízimo. E quando ele cita lá em Hebreus, ele cita essa única vez que foi dado o dízimo para Melquisedeque, porque nos lombos de Abraão estava a tribo de Levi, que era uma tribo sacerdotal. Hoje, se você dá o dízimo, você deixa de ser sacerdote. Deixando de ser sacerdote, caminho do inferno. É um inferno, não tem jeito. O que eu vou fazer? Você não se ocupa da verdade, é inferno. Mas por que isso? Olha que simples, eu vou dar uma espanada com vocês aqui. Assim como a serpente enganou Eva, temo que corrompidos os vossos sentidos se apartem da simplicidade que há em Cristo. 1 Coríntios 11:13. Olha a visão. A visão não é uma visão, não é uma revelação, não é o Espírito Santo que está... Aliás, é o Espírito Santo que está falando. Por quê? É a palavra escrita. O que acontecia aqui? Por que Paulo temia? Por que havia esse temor que as pessoas se corrompessem? Por causa da simplicidade. Hoje a coisa é a mesma. Ninguém quer ser simples. Ninguém quer simplicidade. As pessoas procuram igrejas suntuosas. Eu levei a minha irmã para conhecer uma igreja, uma religião, num templo monumental, fabuloso. Ela começou a chorar pelo templo. As pessoas não têm noção do que é aquilo. Aquilo é um atrativo. Aquilo substitui a palavra. Hoje os cultos são verdadeiros espetáculos, shows gospels, música, luzes, iluminação, dançarinas. E a palavra e o ensino. As pessoas não têm um pingo de simplicidade. Não há simplicidade nenhuma. Jesus falou: olha, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus disse isso. O que te atrai, o templo ou a cruz?
que te atrai? O que tem mais valor? A manjedoura? Não, a manjedoura não tem valor. Tem valor aquele templo. Eu falei sobre os magos que não estavam na manjedoura, foram ver Jesus. Por quê? Porque se numa igreja suntuosa coloca os 3 reis magos, você vai acreditar que os magos estão na manjedoura com Jesus. Aí começa toda a pataguada. Assim foi 1º de abril, Páscoa, Natal, e assim vai. E no meio evangélico, está pior. As pessoas não conseguem viver a simplicidade de Cristo, não conseguem viver a palavra, não conseguem querer aprender, parar para aprender. Tem gente que não para. Eu tenho certeza que meus vídeos, a metade a pessoa para de assistir. Não está falando do que me interessa. Não estou falando de oferta. Não estou falando que você vai ficar rico. Não estou falando que com o dinheiro que você der, você vai prosperar. Porque a promessa de Deus é que as janelas do céu se abririam e Deus derramaria um bênção tal. Hoje eu vejo que as janelas do céu só se abrem para os líderes. Os líderes estão vivendo do bem bom, com muito dinheiro. De quem? De quem? Dele? Do trabalho dele? Paulo trabalhava, os apóstolos trabalhavam. Falta entendimento, né? Ou vontade. Ou o cara para dizer, chega, eu quero ver a verdade, eu quero entender, eu quero aprender. A partir do século IV, que começaram a construir os templos, até o século IV não tinha. Como é que era pregado, como é que era ensinado? Os discípulos receberam uma ordem de Jesus, os 12, os 11, depois chamaram Paulo. Eles foram pregar em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Não tinha templo. Era de casa em casa. Era pessoalmente. Eles iam pregando, juntava gente aqui, gente ali. Quando a gente vê a doutrina para as igrejas de Coríntios, de Romanos, as cartas às igrejas, aos Gálatas, aos Efésios, a gente vê que essas igrejas eram igrejas judaicas, que tinham lá os judeus convertidos, os judeus que estavam aprendendo a palavra. E ali os discípulos, eles faziam o quê? Uma doutrinação da palavra. Eles procuravam fazer com que as pessoas não cometessem torpezas, enganos, mentiras, toda essa pataguada. Então eles tentavam conter. Mas quando você lê Colossenses, você vai entender o que é que, após a cruz, veio para nós. Muitas vezes as pessoas questionam a palavra fora do tempo. O livro de Coríntios, ele começa no ano 54, ele termina as cartas que foram compostas em 54, 55 depois de Cristo. Cristo morre no ano 30. 20 anos depois. 20 anos depois, o que havia? Um grupo de judeus querendo que o judaísmo se tornasse o cristianismo verdadeiro. Queriam converter Jesus, converter os discípulos. Agora, eu queria, na época do ano 50, você veja que aos Romanos 57, aos Coríntios 55, 56, mas no ano 50, os discípulos foram chamados para Jerusalém, para um concílio. Ou seja, se juntaram em Jerusalém para ver o que eles iriam praticar da lei. Se você questiona, dizendo que o dízimo ainda é para a igreja, você precisava ver o que os discípulos, os 12 apóstolos, falam. Porque não tem mais do que esses 12 apóstolos, não existe. Esses apóstolos dos dias de hoje,
Não existe. Não há base bíblica para que nenhum deles sejam apóstolos. Nenhum deles podem traçar outro fundamento a não ser esse dado pelos apóstolos. A Bíblia já está encerrada. Ninguém vai inventar mais nada, não vai colocar mais nada na Bíblia. Esses caras põem. Eu já ouvi um desses dizendo que se não der o dízimo, você vai para o inferno. Aliás, eu digo diferente, eu digo, se você der o dízimo, aí que você vai. Eu já vi estudiosos, aqueles bam mesmo, aqueles caras que, nossa, sabe tudo dos ossos de Jesus, da ressurreição, de tudo, conhece tudo de judeu, sabe tudo da história, tudo, né? Escavou, fez buraco em tudo quanto foi lugar. Mas fala que Paulo pediu o dízimo. A gente não pode viver isso. A gente tem que viver a verdade. Paulo disse, eu não vou além do que está escrito. Eu sempre repito isso. Mas em Atos, no capítulo 15, eu vou ler alguns textos espaçados para a gente chegar logo no concílio. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo, Barnabé, a Antioquia, Judas, chamado Barsabá, Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, ou seja, eles enviaram, cada um escreveram pela sua mão, por isso o livro é composto de pessoas que escreviam. Então, aquilo que Barsabas e Silas escreveram era idêntico ao que Bartolomeu, Barnabé escreveram. Então, se compunha a verdade. E eles escreveram o quê? Pois se ajuntaram e tiveram um concílio. Aqui, a resolução do concílio, por causa do tempo, já estou quase terminando. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior cargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações ilícitas sexuais. Dessas coisas farei bem vos guardar saúde. Encerra com saúde. Por acaso algum argumento espiritual você precisa guardar a tua saúde? Não. Todo o contexto espiritual não precisa de saúde, mas acabaram com toda a lei, isso aqui foi o que sobrou da lei, os discípulos se ajuntaram e falaram, olha, só essas coisas, comer carne sacrificada, você sabe que não tinha geladeira naquela época, a lei pedia para não comer carne sacrificada, carne sufocada, que torcia o pescoço do frango e o sangue ficava dentro, apodrecia. Era essa a razão da lei. Eles acharam que isso deveria continuar, porque as pessoas caminhavam pelo deserto com animais sufocados, comiam, apodreciam, morriam, ficavam doentes, relações ilícitas, doenças venéreas, saúde. Meu, para de inventar moda. Meu líder, você que é um líder, que tem uma multidão de pessoas te enchendo os bolsos, trazendo dinheiro para você enganá-los. Abre teus olhos, o teu coração principalmente, porque você vai para o inferno juntamente com todos esses que estão te beneficiando na sua vida. Isso é lei, é o que sobrou da lei, o Concílio de Jerusalém. Não pode ir além do que está escrito. Como nós podemos continuar com isso? Deixa eu ver. Os templos de Corinto, de Éfeso, de Corinto, de Gálatas, cadê eles? O que a história fala? Depois tinha um templo em Jerusalém, que era um templo judeu.
E esse Jesus falou, isso não sobra pedra sobre pedra. Por quê? Por que Jesus destruiu? Por que Jesus acabou com o templo? Eles amavam aquele templo. Os judeus amavam aquilo, destruiu, acabou, caiu pedra, não sobrou nada. Cadê a igreja? Após o ano 70, não tinha mais igreja. Não tinha igreja de Corinto, de Gálatas, não tinha igreja. As pessoas pregavam de casa em casa. E aonde surgiram as igrejas? Deixa eu ler aqui. As cartas às igrejas da Ásia são o maior recado, digamos assim, de Jesus Cristo às pessoas, líderes de cada cidade que se reuniam, como a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sabe quem escreveu essas cartas? Jesus dizendo a João, na ilha de Patmos, olha, lá fala com o anjo da igreja, aquele que está à frente, aquele que está levando a igreja, ensinando a igreja, fala com ele. E aí as cartas são para eles. Você sabe o que ele diz, as cartas às igrejas? Eram igrejas judaizantes, onde existia a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Eles puseram à prova os que se diziam apóstolos e não são. A igreja de Éfeso. Por que a gente não faz isso hoje? Põe à prova. Eu faço facinho, eu pego uma cobra, põe dentro de uma caixa, levo lá, falo, pega a cobra aí. Ué, mas você não é apóstolo? Se você é apóstolo, você pode pôr. Jesus falou que a cobra não ia morder, não ia picar e não ia fazer dano nenhum. Pegava estricnina, punha no copo e falava, bebe. Fala isso para o seu apóstolo, fala para ele, bebe. Você não é apóstolo? Era essa a prova apostólica. Paulo passou por ela. E aí, Deus fala ao anjo da igreja, através de João, para o anjo, porque os apóstolos já tinham morrido. Os apóstolos não tinham mais, já tinham morrido tudo. Mas aí João vai e escreve para os anjos da igreja, aqueles que permaneceram. Ele fala para a igreja de Éfeso, parabéns, vocês puseram à prova os que se dizem apóstolos e não são. Na igreja de Esmirna, sabe o que ele fala? Tenho, porém, contra ti, contra esses que se dizem judeus, mas não são. Que eram judeus convertidos ao cristianismo, estavam dentro da igreja de Esmirna. Ele falou, vocês são da sinagoga de Satanás, dentro da igreja. Está cheio de gente hoje, dentro da igreja, que não tenho dúvida nenhuma que são a sinagoga de Satanás. Porque praticam a lei. Obedece à lei em tudo. Festa dos tabernáculos da igreja, meu irmão. Você que é um pouquinho mais sabe, já sabe um pouquinho, eu não sei, eu estou longe disso, né? Festa dos tabernáculos na igreja cristã é sinagoga de Satanás. Pregar dízimo, usar a lei, Você só veja pregação do Velho Testamento. Só pregação do Velho Testamento dentro das igrejas. Por quê? Sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. É isso aí. A igreja hoje é judaizante. A igreja hoje pratica mais o judaísmo do que o próprio... Não pratica nem o judaísmo, nem nada, né? Não pratica nada. Nem o cristianismo, nem o judaísmo. Quer obedecer à lei, mas não é salvo, porque se pratica um argumento da lei, tem que praticar tudo. Igrejas que são da sinagoga de Satanás. Mais da frente, ele fala para a igreja de Pérgamo, uma igreja depois, no ano 600, 700 da era cristã, ele diz assim, eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Depois dos apóstolos pregar a palavra, viram uma sinagoga de Satanás, e o trono de Satanás está lá dentro. Dá uma lida nessas cartas. É Apocalipse 2 e 3. É muito fácil. Lê lá, você vai gostar. É bom. Pelo menos um pouquinho de leitura, entendimento. Com esse vídeo, espero que santifique a tua vida. Obrigado. Passa esse vídeo para frente. Dá para o seu líder. Fala, ô pastor, eu vi um cara falando um monte de bobagem aqui. Pode falar, um monte de bobagem. Dá para ele. Quem sabe, né?
Tem alguns que já vieram na rádio, agora eu não sabia onde eu estou, mas quando iam na rádio, dava um tiro. Até lá, mais de 20 anos, 25 anos contra o dízimo. Deus aguarde tua vida.